Os dados do último censo revelaram que Senador Canedo foi a cidade com mais de 100 mil habitantes que teve o maior crescimento populacional no país. Hoje abriga uma população de aproximadamente 169 mil habitantes que ocupa 247 quilômetros quadrados de um território repleto de sonhos e conquistas. Mas por trás desses números chamativos e do ritmo acelerado do seu crescimento, existe uma história pouco conhecida. Depois de ouvir os pioneiros da cidade e pesquisar sobre sua história, resolvi contar para vocês um pouco dos fatos que eu descobri. Aos poucos, fui preenchendo as lacunas e costurando a história dessa cidade que amamos. Vamos caminhar pelo trilho do passado e descobrir como Senador Canedo se tornou o que é hoje. Pronto para a aventura? Vem comigo! Para começar a contar a história dessa cidade, comecei a pesquisar sobre a vida de Antônio Amaro da Silva Canedo. Ele foi o famoso Senador Canedo, proprietário das terras que deram lugar à nossa estação ferroviária e a cidade que aqui começava a germinar. Nascido em 1844 em Bonfim de Goiás, Antônio Canedo não veio de uma família de muitas posses, mas era um homem trabalhador e um bom comerciante. Mas a sua vida mudou ao conhecer Guilhermina de Araújo Melo, moça filha de um rico fazendeiro da região. A história desse encontro foi contada pelo escritor Coelho Vaz, que detalhou um caos engraçado. Durante as festas do Divino Espírito Santo em Bonfim de Goiás, o coronel Francisco José da Silva avistou Antônio guiando um carro de boi pela estrada e comentou com a sua comadre que o rapaz seria um bom esposo para a afilhada Guilhermina. Ao ver aquele garoto na labuta do campo, a mãe da moça não gostou muito da ideia do casamento. Mas, como dizem, as aparências enganam. E a história de Guilhermina e Antônio parecia predestinada. Durante a festa do Divino, a mãe de Guilhermina apontou para um rapaz elegante e disse ao coronel Francisco: "Ah, compadre, se minha Guilhermina encontrasse um genro assim..." Contendo o riso, o compadre respondeu: "Mas, comadre, é o mesmo rapaz do carro de boi de ontem." Apesar do constrangimento, a situação inusitada foi o pontapé para o casório. Finalmente, Antônio e Guilhermina se casaram. Em 27 de setembro de 1868, Antônio Canedo já prosperava como comerciante, mas após o casamento se tornou um grande fazendeiro e herdou a fazenda Vargem Grande da família da esposa. Sua trajetória política o levou a se tornar senador e participou da primeira Constituinte Republicana em 1891. No entanto, em 1895, o senador morre de febre amarela após um surto da doença na capital do país. Anos depois, a fazenda Vargem Grande deu lugar a esta estação ferroviária. E Senador Canedo é homenageado pelo historiador Zoroastro Arteaga, que sugeriu seu nome para batizar a estação. De estação a distrito, depois cidade, o nome Senador Canedo ficou marcado na história desse lugar. Estamos agora nos anos de 1930, período de grandes mudanças políticas e sociais no Brasil. Em Goiás, o antigo projeto de mudança da capital finalmente sai do papel. Construída entre 1933 e 1937, Goiânia mudou a configuração política e econômica do estado. A Estrada de Ferro Goiás existia desde 1912, mas o seu projeto inicial teve de ser modificado para contemplar a região da nova capital goiana. A ferrovia só chegou de fato a Goiânia em 1952. Até lá, algumas estações tiveram de ser construídas para ligar a nova capital ao norte do estado. A última estação antes de chegar a Goiânia passava exatamente nas terras de Senador Canedo. A estrada cortava as regiões de Bonito e de Bom Sucesso. Nesse lugar onde estamos, aqui era um pedaço de chão ocupado por vastas fazendas. Era ponto de parada para boiadeiros que transportava gado do norte para o sudeste do estado e também do país. Mas tudo mudaria com a chegada dos trilhos. Onde antes só passava boiada, começa a brotar um povoado.
Como em muitas partes do Brasil, onde a ferrovia chegava, nasciam vilas. Aqui não foi diferente. Na construção da estrada nasceu o povoado chamado de Esplanada, por causa do relevo da terra onde ficava a estação. Pessoas de todos os cantos do Brasil chegavam nessa região para trabalhar. Trouxeram esperança, edificaram seus lares, criaram raízes e deixaram suas marcas. Chegou a morar no vagão? Morei no vagão lá, que não tinha nem lugar de morar, não tinha estação, só tinha uma casinha arapuca, assim que era a estação, era a casinha arapuca. Aí eu morava no vagão. Tinha escadinha para subir lá. O senhor, a esposa, e já tinha filhos? Já tinha. A vida girava em torno dos trilhos, desde o início da construção da estrada. Mas só em 7 de setembro de 1950, a estação ferroviária foi inaugurada e batizada de Senador Canedo. Nada foi fácil. Mesmo para a ferrovia, o transporte de pessoas ainda era precário e limitado. Fazer o trajeto de Goiânia significava perder um dia inteiro esperando o trem para voltar para casa. Muitas vezes, a única opção era pegar uma carona na desconfortável carroceria dos caminhões leiteiros. Apesar das dificuldades, a vida era mais tranquila. A natureza era abundante, as crianças brincavam livremente, as pessoas se ajudavam e cada casa erguida era fruto do esforço da comunidade. Em minhas pesquisas, cheguei à conclusão de que a urbanização do povoado foi impulsionada pelo padre Precati. O padre trabalhava como vigário em Bela Vista e era encarregado dessa região onde estamos. Na época, era comum a prática da desobriga, que significava a visita do padre às comunidades católicas da zona rural para a realização dos sacramentos. Em uma de suas viagens a cavalo, o padre tomou a decisão que daria início à Igreja Todos os Santos e mudaria a história da pequena vila. Essa é a história que conta muitos pioneiros de Senador Canedo, como a professora Raquel de Matos. Ele contava que a primeira vez que ele passou, eu lembro de ele falar, que ele vinha de Goiânia para Bela Vista. E aí a cavalo. E ele numa comitiva. Quando ele foi passando por aqui, para um atalho, né, não tinha estrada, ele passando por aqui, ele parou. Diz ele que parou debaixo de uma árvore, ali onde é a igrejinha de Todos os Santos. Ele fala que tinha uma árvore lá e eles pararam para descansar, para comer as matulas, né, que fica carregando. E diz ele que olhou aquele local lindo, essas florzinhas amarelas, ele falava, né, é um jardim, né? E ele disse que falou, eu vou adquirir isso aqui. E nesse local onde eu estou sentado, eu vou construir a primeira igreja. Eu vou construir a igreja de Todos os Santos, que ele era devoto dos santos, né? Eu vou construir a primeira igreja. Construída a partir do loteamento de terras do padre Precá, o bairro Jardim Todos os Santos representava a importância da igreja e do padre para o crescimento de Senador Canedo. Apesar de ter sido finalizada em 1955, a Igreja Todos os Santos existia antes mesmo da inauguração da estação. O templo religioso foi sonhado pelo padre Francisco Precati e desenhado por seu irmão, o arquiteto Henrique Precati. Para os primeiros moradores, a igreja era um lugar importante de encontro e solidariedade. O tempo passou brevemente e mais uma vez a mudança chegou pelos trilhos. Em 1953, a vila foi levada à condição de distrito de Goiânia, chamando-se Senador Canedo. Mesmo sendo um pequeno distrito, os primeiros bairros foram erguidos, como a Vila São Sebastião, Bom Sucesso, Vila Santa Rosa e Jardim Todos os Santos. Apesar dos momentos de rápida mudança, Senador Canedo experimentou um período de desaceleração no seu crescimento urbano. Uma das principais causas para o baixo crescimento foi a estagnação das ferrovias no país, entre o final dos anos 1950 e a década de 1960. Sem o impulso do trem de ferro, a cidadezinha ficou por um tempo esquecida. Fui procurado por um grupo de pessoas aqui, de Senador Canedo, e eu era presidente
da Comissão de Divisão Administrativa e Judiciária da Assembleia, a comissão a qual estava afeto essa questão de criação de novos municípios. E lá eu recebi um pleito desses moradores que eles desejavam emancipar Senador Canedo. Aí eu me coloquei à disposição deles e a primeira coisa que eu tinha que fazer era visitar aqui a cidade. Eu digo que eu sou apenas o condutor do processo, mas quem realmente emancipou foi o próprio povo de Senador Canedo, que é, em última análise, quem deve ser consultado para todas as decisões que fazem parte da comunidade, não é isso? Entre os anos de 1970 a 1980, chegaram os ventos da mudança por meio do incentivo público ao setor agropecuário e o distrito atraiu cada vez mais trabalhadores que encontraram aqui oportunidade de emprego e de construir uma vida nova. No entanto, mesmo com o crescimento populacional, o distrito ainda não tinha força econômica suficiente para sua emancipação. Senador Canedo era considerada periferia de Goiânia, lugar de moradia para trabalhadores e imigrantes, sem grande movimentação econômica. Na época, a pouca infraestrutura oferecida por Goiânia para seus distritos urbanos gerou grande satisfação e pressão política dos moradores de Senador Canedo. No final de 1983, a comunidade local se reuniu e se organizou para propor o projeto de emancipação do distrito. Em 1984, Eterna Vega do Nascimento levou a reivindicação dos moradores para o deputado estadual Manuel Mota. Como Manuel, na eleição de 1986, não conseguiu a sua reeleição, o projeto foi levado adiante na Assembleia pelo deputado Rubens Kozak. No dia 15 de novembro de 1987, ocorreu um plebiscito para consulta popular sobre a emancipação do então Distrito de Goiânia. O resultado das 7 urnas apuradas foi favorável à emancipação. E no dia 9 de janeiro de 1988, o então governador Henrique Santiro sanciona a lei número 10.435, emancipando o Senador Canedo. A movimentação popular e as condições legais proporcionadas pela Constituinte de 1988 fizeram com que Senador Canedo se tornasse município. Criado a cidade, em 1º de julho de 1989, o povo elegeu seu primeiro prefeito, Divino Lemes. Mas ainda faltava um símbolo para estampar a bandeira da nova cidade. Foi então que a prefeitura promoveu um concurso entre estudantes das escolas municipais para escolher o brasão e a bandeira de Senador Canedo. O vencedor do concurso foi João Alexandre de Mendonça Martins, que com seu olhar infantil eternizou o símbolo representativo da cidade. Então, o que eu fiz? Eu representei o município na minha época. Igual lá, você vai ver um lado que é verde e um lado que é azul, certo? Na bandeira. O lado verde eram as matas, que na minha época tinha muita mata. O lado azul era os recursos hídricos, as águas, e tinha muita água naquela época, certo? Depois disso, o que acontece? Por que precisa representar o trem? Porque o Senador Canedo surgiu por causa da linha férrea, né? Começou tudo ali na Rua da Estação. Então, quem trouxe o desenvolvimento para Senador Canedo foi a estrada de ferro, foi o trem, né? Então, por isso que no círculo ele fica em cima, porque ele abriu o caminho para aglomeração que teve. E naquela época era bem comum, quase a população de Senador Canedo todos moravam em chácara. Então, todo mundo plantava, todo mundo colhia e todo mundo criava. Tinha assim, era uma agropecuária, né? Então, isso aí ficou tudo retratado na bandeira. Mas no meu entendimento, elas não existiriam se não houvesse o trem, se o trem não tivesse trazido toda a cidade, todo o desenvolvimento da cidade. De um pequeno vilarejo surgido em volta dos trilhos, Senador Canedo se tornou uma grande cidade, um lugar de moradia e trabalho para muitas pessoas que não esquece seu passado e constrói diariamente a história da cidade. Cada rua, cada praça, cada rosto guarda um pedaço dessa aventura, que continua.